Boa noite, amigos do programa Espiritismo e Vida, sejam todos bem-vindos nessa sexta-feira, 20 de setembro, boa noite, a série Reflexões Espíritas, baseado no livro Seara dos Médiuns. Sejam todos bem-vindos, agradeço o convite para o estudo e reflexão desse importante livro, Seara dos Médiuns, inspirado na obra básica, o Livro dos Médiuns, a segunda obra. Então, nós vamos refletir, estamos refletindo, vamos seguir por uma longa caminhada todas as sextas-feiras. Agradeço muito o convite e a oportunidade de estar trabalhando nesse projeto, nessas reflexões espíritas desse canal iluminado, Espiritismo e Vida. Então, sejam todos bem-vindos e vamos seguir hoje no capítulo 11. Para quem está acompanhando, estamos hoje no capítulo 11. Para quem está vendo a primeira vez, que ótimo, continue conosco, assista os anteriores, né? E vamos seguindo nesse livro iluminado, capítulo 11. Eu estou com ele aqui no meu celular, que eu não estou com ele de forma física, mas tem outros livros aqui que nós vamos usar muitas obras básicas, né? Então, o capítulo 11, Fome e Ignorância, foi psicografado numa reunião pública de 8 de fevereiro de 1960, né? Chico, ali a orientação de Emmanuel, e o livro já começa dizendo uma coisa muito importante, que todos nós deveríamos estar sempre fazendo, todo espírita, todo militante, todo mundo que está no movimento, que está à frente dos trabalhos, ou que simpatiza. A doutrina espírita é uma religião, uma doutrina filosófica de estudo. Então, Emmanuel já começa dizendo, atentos ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente, estabeleçamos alguns confrontos entre fome e ignorância, dois dos grandes flagelos da humanidade. Então, Emmanuel vai falar de fome e ignorância, vai fazer um paralelo entre as duas e refletir sobre isso. Mas antes da gente chegar na fome e na ignorância, nesses dois grandes flagelos, o Emmanuel já vai falar para a gente se atentar ao impositivo do estudo. Por que ele fala de forma tão assim, incisiva, tão enfática, tão impositiva? Atentos ao impositivo, né? Um impositivo, né? Uma coisa que eu vou resolver se eu estudo ou não. Não. Atentos ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente, estabeleçamos alguns confrontos entre fome e ignorância. Bom, então, vamos pegar Kardec lá no Obras Póstumas, todos os manuscritos, tudo que ele ficou ali, a Amélie Baudet Gabriele, né? A esposa dele reuniu. E o que ele estava desenhando ali? Um projeto 1868, porque Kardec entendia que um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. Então, era preciso muito estudar, estar agrupando ali, estar fechando, né, todas as lutas para que não tivesse algum problema no futuro. Ele até fala que a doutrina do Cristo deu lugar a tantas controvérsias, se ainda agora é tão mal compreendida e tão diversamente praticada, isso se deve que o Cristo se limitou ao ensinamento oral, que era o que era possível, e a que os seus próprios apóstolos transmitiram, né? Cada um interpretou, várias traduções. Então, Kardec se preocupou muito com isso, estava se preocupando muito com isso. Por quê? Porque ele diz que somente o Espiritismo, bem entendido e bem compreendido, pode remediar esse estado de coisas e tornar-se, conforme disseram os espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Então, Kardec está dizendo isso depois de 15 anos debruçado no Espiritismo, codificando essas 5 obras, mais a Revista Espírita, mais o que é o Espiritismo, várias obras, e sacrificando o seu tempo e o seu repouso para trazer para a gente a codificação espírita. Ele entendia a importância da doutrina, uma doutrina regeneradora da humanidade, tanto que ele se dedicou a sua vida a isso, e o quanto ele entendia da importância do estudo. Então, Kardec está dizendo isso no livro Obras Póstumas. Aqui tem a biografia dele, a gente vê como ele se dedicou. A biografia de Kardec nos inspira, nos motiva, nos ajuda a sermos pessoas melhores. Mas já no começo da doutrina espírita, na introdução do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai elencar, se não me engano, 17 itens. Então, ele vai elencar 17 itens e o item 8º, ele vai falar sobre a importância do estudo. São 17 itens na introdução do Livro dos Espíritos. Releiam aí o 8º todo. Mas olha o que Kardec diz.
Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Né? Então ele diz que não tem como entender o Espiritismo se não tiver continuidade, regularidade e recolhimento indispensáveis. Então, por isso que a gente começa sempre, né, com a prece, com o horário certo para começar, para terminar. Tem toda essa questão do apoio espiritual, que estará conosco, né? Quando um ou dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei com vocês, né? E tem a questão disso, de assiduidade, regularidade, continuidade. Então, ele diz que o que caracteriza um estudo sério é o quê? A continuidade que se lhe dá. Muitas pessoas não obteram, não viram nada nas mesas girantes e ali pararam, não deram importância e largaram para lá, ou ficaram se divertindo com coisas fúteis, ociosas, com as mesas girantes. Então, Kardec está falando aqui no contexto de mesas girantes. Hoje a gente fala, às vezes, no contexto de receber uma manifestação de um espírito familiar, receber alguma orientação espiritual. A gente fica sempre esperando o maravilhoso, o sobrenatural, o externo. É isso que Kardec vem dizer para a gente, porque esse capítulo, Fome e Ignorância, é baseado no item 32, quando Kardec está começando lá no Livro dos Médiuns, do método. Então, Kardec está começando a ver que o fenômeno maravilhava as mesas girantes, mas que o importante é a essência, é o que o Espiritismo vem trazer para a gente. E não se as mesas giram, pulam, saem por uma janela, entra pela outra, né? Se elas subiam e desciam, que é algo que realmente maravilhava as pessoas, né? Mas das mesas girantes surgiu uma doutrina renovadora da humanidade. Então, do maravilhoso, do sobrenatural, daquilo que chamou a atenção de Kardec e de várias pessoas, né? Saiu essa doutrina regeneradora. Mas aquilo foi o ponto de partida. Kardec diz, o ponto de partida do Espiritismo são as mesas girantes. Mas ela é uma doutrina grandiosa que vem para regenerar a humanidade. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que Kardec traz para a gente no item 32. Mas antes disso, a importância da gente ver a questão do estudo e não se deixar maravilhar pelas coisas acessórias. Outro livro também, que Kardec vai falar muito do estudo, porque as pessoas procuravam Kardec para ver as manifestações, para comunicar com os espíritos, e sempre Kardec explicava, né? Falava, gente, precisamos estudar, nós não temos que ficar aqui preocupado com o maravilhoso, o sobrenatural. Então, ele explicava que tinha um método, tinha um estudo prévio da teoria, né? Então, ele vai dizer a importância das mesas girantes ele conversa aqui com um cético, um padre e um crítico. E para algum desses céticos, ele vai dizer que ele diz, porque das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria, uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica do máximo interesse para os homens que a refletem. Para as pessoas fúteis que nada querem aprofundar, esse fenômeno era um passatempo, um divertimento que abandonaram quando dele se aborreceram. São pessoas com as quais a ciência não conta. O período de curiosidade teve o seu tempo. Sucedeu o período da observação. O espiritismo entrou, então, no domínio de gente séria, que não o toma como objeto de divertimento, mas sim como meio de instruir-se. Então, o que nós temos feito com a doutrina espírita? Estamos divertindo, só buscando ali um consolo, um alento, esperando algo, só recebendo, ou estamos buscando no espiritismo o que ele deve ser, um meio de instruir? Amai-vos e instruí-vos. Então, isso que nós temos que refletir. Olha o que Kardec explicou. Passou a curiosidade. Todos nós também, às vezes, somos levados ao espiritismo pela curiosidade. Será que vai manifestar? Será que vai ter isso? Vai ter aquilo? Passa aquilo, e se aquilo nos faz refletir, nós continuamos e não estamos preocupados se vai ter manifestação, se vai aparecer espírito ou não, porque o que a gente quer é nos tornarmos pessoas melhores. É reformar o nosso caráter, as nossas más inclinações. Por isso que se reconhece o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral, pelos esforços que em vida, em reforçar, em domar os seus más pendores, né? Então, olha como é que Kardec fala, e aqui se a gente percorrer o que é o espiritismo,
percorrer, igual a gente colocou, o Livro dos Espíritos, obras póstumas, sempre Kardec falando, estudar, conhecer, é o espiritismo bem compreendido, bem entendido. Aí sim nós vamos estar realmente, né, seguindo de forma, como diz o Emmanuel aqui no Seara dos Médios, de forma segura. Vamos caminhar com segurança e viver proveitosamente. Por quê? Aí ele vai dizer o quê? Que a fome ameniza o corpo. A ignorância obscurece a alma. A fome atormenta. A ignorância anestesia. A fome protesta. A ignorância ilude. A fome cria aflições imediatas. A ignorância cria calamidades remotas. A fome é uma crise gritante. A ignorância é um problema enquistado. Em todos os lugares vemos o faminto e o ignorante em atitudes diversas. O faminto trabalha afanosamente na conquista do pão. O ignorante é indiferente à posse da luz. O faminto reconhece a própria carência. O ignorante não se define. O faminto aparece, o ignorante oculta-se. O faminto anuncia a própria necessidade, o ignorante engana a si mesmo. Qualquer pessoa pode atender à fome. Raras criaturas, porém, conseguem socorrer a ignorância. Porque para sanar a fome, basta estender o pão. Para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz. Então, olha a diferença entre duas calamidades, dois flagelos, que é a fome e a ignorância, mas vejam como são diferentes as formas de manifestar. Né? Me chamou muita atenção essa questão da fome que protesta e da ignorância que ilude. A fome que atormenta e a ignorância que anestesia. A fome, que é uma crise gritante, e a ignorância, que é um problema enquistado. E como nós podemos resolver a fome? Como os centros espíritas se movimentam, né? Na sopa fraterna, na campanha do quilo, nas cestas básicas, nas ajudas para a fome. Mas como nós estamos nos organizando para levar a luz? Para extinguir a ignorância é indispensável fazer luz. Como nós estamos no movimento espírita? Porque aí aqui que o Emmanuel quer chegar, ele diz assim, ó. Mentalizemos o provedor divino. Todos nós sabemos que o pão que vai saciar a fome, entregue pelos discípulos a Jesus, a fim de ser multiplicado em favor dos famintos, é aproximadamente o mesmo que hoje nós podemos amassar com facilidade. Como nós podemos, né, distribuir? Como as pessoas são caridosas, como os movimentos de solidariedade são enormes no Brasil. A gente consegue angariar, campanha do quilo, doações, né? Como todos nós nos mobilizamos. Mas a questão é a ignorância. A luz entregue por Jesus aos discípulos para ser multiplicada em favor dos ignorantes exige perseverança incansável no serviço do bem aos outros, com espírito de amor puro e sacrifício integral. Então, nós precisamos de ter o bem aos outros com espírito de amor puro e sacrifício integral. Então, valendo dessa conceituação, dessa diferença entre fome e ignorância, aí o que a gente traz para dentro da doutrina espírita, para a gente colocar, refletir sobre a nossa posição dentro do movimento espírita? Não nos basta aqueles amigos que nos mostrem médiuns e fenômenos. Né? Era o que queríamos na época de Kardec. Mesas girando, o que elas iriam trazer, o que elas iam divertir e brincar, né? Porque esses médiuns e fenômenos vão dissipar uma inquietação da fome de ver. E aquilo pode não tocar o nosso coração. E aí passa, como passou a mesa girando. Aquilo vai dissipar a inquietação da fome de ver. Mas, acima de tudo, nós estamos precisando de companheiros valorosos, com atitude e exemplo. Como tem sido a nossa atitude e o nosso exemplo? E isso sim vai nos arrancar do comodismo da ignorância para nos ajudar a discernir. Então, vou ler de novo, refletir. Valendo-nos, pois, da conceituação que a fome e a ignorância nos sugerem, todos esses itens aqui maravilhosos que o Emmanuel traz, está no capítulo 11, Seara dos Médios, fome e ignorância. Todas essas conceituações, concluímos o quê? O que nós estamos precisando na doutrina espírita? O que nós estamos precisando no trabalho espírita? Não de amigos que nos mostrem médios e fenômenos, porque vão nos dissipar uma inquietação da fome de ver. A gente tem buscado o que no espiritismo? Ver, receber alguma coisa, essa inquietação? Ou temos buscado a luz,
buscado o conhecimento, a reflexão e nos tornarmos pessoas melhores. Porque o Espiritismo é isso, por isso que às vezes poucos permanecem, né? Porque ele nos mostra aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos melhorar. Não dá para terceirizar, não dá para penitenciar, né? Não dá para pagar promessa. Então, o que nós estamos precisando? Companheiros valorosos, com atitude e exemplo, que nos arranquem ao comodismo da ignorância para nos ajudar a discernir. Então, é isso que nós estamos precisando, isso que a gente precisa. Por quê? Porque aí nós vamos chegar em Allan Kardec, no livro dos Médiuns, que inspira esse livro, no capítulo 32, onde o que ele vai dizer? Ele vai falar de outra vantagem, ele está estudando, então para trás também tivemos esses estudos, né? Aí ele começa assim no item 32. Ainda outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria, quer dizer, estudar o Espiritismo. No caso ali, só tinha o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos para estudar, né? Estava surgindo o Livro dos Médiuns, todas as edições foram ampliadas, revistas, né? Mas o que é importante a gente fazer o estudo da teoria? Porque também Kardec publicava a Revista Espírita, ali tinham vários estudos, né? Era um jornal periódico, é a coisa mais linda, eu tenho até uma Revista Espírita aqui, eu acho que é assim, é maravilhoso esse, ganhei de um amigo, ó, eu acho lindo, eu acho importante demais o estudo da Revista Espírita, né? E qual que é a outra vantagem? Então, pensa, as pessoas tinham, né? Esse aqui, ó, de 1869, é o último, mas as pessoas tinham, né? Todo aquele periódico publicado, né? Essa Revista Espírita. Então, ele diz assim, que aquele que começa por ver uma mesa girar ou abater, se sente mais inclinado ao gracejo, ridicularizar, rir, ou ficar procurando cadê a ilusão, cadê a falsidade, cadê, né, a pegadinha. Porque ele difícil imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Kardec, gente, ele valoriza demais as mesas girantes. Ele sempre fala que das mesas girantes saiu uma doutrina regeneradora da humanidade. Olha que ele foi convidado para conhecer os fenômenos. Não deu importância porque ele era só coisas frívolas, coisas, né, sem utilidade. Ele não era um homem disso. Nós também não deveríamos ser, né, valorizar o nosso tempo e dar utilidade a ele. Mas Kardec fala, não, na hora que me provarem que uma mesa tem nervos para sentir, cérebro para pensar, eu vou ver isso. No mais, né, é mais um passatempo. Mas aí depois um amigo fala para ele de uma forma mais séria, mais grave, falando do magnetismo, que as mesas eram magnetizadas, né? Era o que eles imaginavam na época, né? Então aí Kardec já se interessa, começa a ver algumas experimentações, e aí a história dele é maravilhosa, leiam a biografia ou releiam, né? Que vale muito a pena. Então ele diz assim, temos notado sempre que os que creem, antes de haver visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de se conservarem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem. Eles não estão preocupados com o fenômeno, eles estão preocupados em tocar o coração e o raciocínio e falar, nossa, agora está tudo fazendo sentido. Essa doutrina está dando corpo, está dando, né, sentido a tudo que eu já pensei, tudo que eu pensava, tudo que eu refletia, porque o Espiritismo anda no ar, né? Assim que os Espíritos dizem. Aí ele diz assim, temos notado sempre que os que creem, antes de haver visto apenas porque leram e compreenderam, longe de se conservarem superficiais, são ao contrário os que mais refletem. Dando maior atenção ao fundo do que à forma, vem na parte filosófica o principal, considerando como acessórios os fenômenos propriamente ditos. Declaram, então, que mesmo quando esses fenômenos não existissem, acabou o médium, não tem mais mediunidade, não tem mais mesas girantes, não importa, porque fica uma filosofia que só ela resolve problemas até hoje insolúveis, que só ela apresenta a teoria mais racional do passado, do homem e do seu futuro. Ora, como é natural, preferem eles uma doutrina que explica as que não explicam ou que explicam mal. Então, quem quer que reflita, compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações, sem que a doutrina deixasse de subsistir. Fica uma reflexão para o nosso centro espírita. O que é dado importância? Na evangelização da infância, dos bebês, da juventude, que está levando, né, luz para essas crianças e para esses jovens. Tem sido dada importância numa sopa fraterna, numa campanha do quilo que vai saciar a fome que dói, que atormenta, né, que é o que a gente viu das pessoas carentes, né, tendo o Espiritismo sempre como fora da caridade, não há salvação. Ou a gente está preocupado com os fenômenos, com a mediunidade na casa espírita? Não que não seja importante, mas ela não é essencial. Ela pode não existir e o centro vai continuar a todo vapor, gerando alimento material e alimento espiritual. Quanto mais uma criança é evangelizada, um jovem evangelizado, ele não vai precisar de uma reunião mediúnica, não
não vai precisar de desobsessão, não vai precisar ser esclarecido ao desencarnar, não é? Então, as manifestações corroboram, são importantíssimas, mas depois que Kardec tem o Livro dos Médiuns, ele coloca a base para o Evangelho segundo o Espiritismo, que não adianta a gente saber, crer e não ter o Cristo vivo no coração. Né? Não adianta estar nas reuniões, nas manifestações, nos fenômenos e não estarmos, né, tendo o Cristo vivo em nosso coração. E aí ele diz assim, as manifestações a corroboram, confirmam, porém não lhe constituem a base essencial. O observador criterioso não as repele, ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis que lhes permitam testemunhá-las. A prova do que avançamos é que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, tinham a intuição dessa doutrina, que nada mais fez do que dar corpo e conexão às ideias. Então, o que a gente tem crido do Espiritismo? Dá conexão, dá corpo, porque senão a gente está crendo em vão. Então, a gente encerra com o livro Pão Nosso. Vou achar aqui o texto, Crer em Vão, se não me engano é o 149. Crer em vão. O Paulo escreve aos Coríntios, aos amigos da cidade de Corinto, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se o retiverdes é o Cristo, Jesus. Se não é que crestes em vão. Então, será que a nossa crença está sendo em vão? Porque a gente não está compreendendo, não está estudando, não está entendendo o Espiritismo. Estamos querendo fenômenos, maravilhas, sobrenatural, e não tem estudo, não tem reflexão. O que o Emmanuel vai falar na questão 149 do Pão Nosso para a gente encerrar? Como acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesma. Pensa, nós estarmos no serviço da crença, a gente estar aqui fazendo o nosso trabalho, em longos períodos de luta terrestre, mas a gente não recebeu luz, a gente não se iluminou, porque a gente crê em vão nos trilhos da vida. Então, Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o evangelho. Não é reter o evangelho, né? Aqui não é reter na estante linda que a gente, né? Se puder ter uma maravilha, termos, né? Mas a revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra e não passam além da letra. Muitos chegam à obra e não passam além da letra. Vamos refletir aonde eu estou dentro do Espiritismo. Onde o Espiritismo está dentro de mim? Está no meu exemplo, na minha fala, na minha busca? Ou eu estou parando só na letra que mata e aprisiona, e não no espírito que vivifica? Aí eu coopero nas organizações puramente intelectuais. Eu improviso alguns sistemas, contribuo na estatística, falo da localização histórica do Senhor, ele vai dando um exemplo. Então, o Emmanuel diz, é imperioso reconhecer que toda tarefa digna reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz à vida eterna, que o cristianismo nos desdobra ao olhar, então a gente tem que ver a vida eterna, o espírito imortal, que vive e sobrevive. O cristianismo tem que nos falar a isso. Então, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do mestre, com vistas à necessária aplicação. Então, cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. Emmanuel super, mega inspirado, como sempre. Cada um de nós somos aprendizes do Evangelho. Cada um de nós é uma página viva de um livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo, cada um de nós, gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado. Nós estamos crendo em vão nos trilhos da vida. Depois de muitos anos de luta terrestre, a gente percebe que não se iluminou. A gente só ficou ali até na letra. Tá bom, tá. Mas a gente quer mais, né? Não vamos perder a oportunidade, né? A gente pelo menos já não está tão indiferente às coisas religiosas, mas vamos avançar além da letra. Vamos adentrar no espírito do cristianismo, no espírito do espiritismo, aquilo que ele quer nos trazer, que regenera a humanidade. Das mesas girantes sai uma doutrina regeneradora da humanidade. Então, o discípulo gravará o evangelho na própria existência, ou então se preparará, recomeça o aprendizado. E é tão ruim
ter que recomeçar, ter que fazer as coisas mais de uma vez, né? E, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Então, você tem que fixar em si, não é fixar, né? Tendo todas as obras, fixando no intelecto, é fixar no coração. Aí, senão, debalde, de nada adiantar a nossa crença. Então, esse capítulo 11 nos traz muitas reflexões. Vamos buscar, então, alimentar a fome, buscar aquele necessitado, acalentar, né, esses trabalhos de assistência nas casas espíritas, tão maravilhoso. Mas vamos ser aquele companheiro valoroso que tem essa aplicação do evangelho na sua vida. É isso que a gente precisa. Menos fenômeno, mais ação, mais prática no bem, mais luz em nossas vidas a iluminar as nossas boas obras. E as boas obras começam, né, sendo útil a cada dia que nós temos oportunidade, né? Todo dia a gente se levanta com muitas oportunidades de sermos úteis. Então, abracemos o Evangelho, abracemos o Espiritismo. Uma boa noite. Nessa sexta-feira, continue conosco nesse estudo e nos vários outros estudos que são desenvolvidos nesse canal. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de fazer parte dessa equipe, aprendo muito. Muito obrigada, uma boa noite, até o nosso próximo encontro do livro Seara dos Médiuns. Fiquemos com Deus, que assim seja, graças a Deus.